Boa noite, seja bem-vindo à live no balcão do cartório, onde tudo pode acontecer. Eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Cartório Flix e da Resiliência, e venho te dar as boas-vindas, Carla, Sueli, seja bem-vinda, Ale. Eu adoro ver as primeiras pessoas que entram, porque depois eu não consigo acompanhar. Quero dar as boas-vindas a vocês e contar que essa nova temporada de lives volta com um tema guarda-chuva, que é no balcão do cartório. Porque no balcão do cartório pode se tratar de tudo pode acontecer. É uma tarefa de gincana estar no balcão do cartório, de um lado como funcionário, e com essa missão de ensinar tanto à população a importância do cartório para o nosso país. Seja bem-vinda. Olá, doutor Eduardo, tudo bem? Nanda, sejam todos muito bem-vindos. Então essa série de lives vai sempre ter um tema maior no balcão do cartório, mas a cada semana a gente vai trazer um tipo de tema, desde conhecimentos até habilidades, atitudes, muitas dicas para os líderes e muitas dicas para os funcionários também, para que se motivem e que haja esse encontro de expectativas. Hoje nós vamos falar sobre o cartório, a importância do cartório, né? Afinal, o que é um cartório? Eu sempre falo nas minhas lives, nas minhas palestras, que o cartório ele pode ser um pequeno lugar de grandes conflitos, mas ele pode ser um grande lugar de pequenas gentilezas. E dentro desse universo, desse contexto, os funcionários têm uma grande, e os titulares também têm uma grande missão, que é levar conhecimento, que é levar segurança jurídica para a população brasileira. E só aí a gente fala de um grande propósito, de servir, de contribuir para a justiça, de orientar a nossa população que é tão desassistida em tantos quesitos e poder acolher o cliente. Na próxima semana a gente vai falar sobre programa de treinamentos, na sequência nós vamos falar de atendimento ao cliente e na última semana de setembro ainda sobre processos e documentos jurídicos. Então eu já passo para vocês que nós vamos ter um leque aqui no balcão do atendimento. E aí, ok, se o balcão, se dentro do cartório eu posso servir tanto, por que as pessoas ainda vão falar do balcão para fora, como as pessoas pensam o cartório? Seja bem-vindo, Luiz, Paola, todos muito bem-vindos. Dá um aviãozinho aí, convida as pessoas para esse bate-papo, porque é uma reflexão super importante sobre propósito, sobre ter orgulho de trabalhar nessa profissão, sobre motivação, renovar os votos com servir no cartório e principalmente uma grande estratégia para envolver a população nesse tema, porque se tem uma coisa que eu ouço sempre, isso me dói, né? E é uma missão da Cartório Flix resgatar e trazer esse assunto, é que os cartórios, que as pessoas que não conhecem a prestação de serviço, às vezes, por ignorar, falam que os cartórios são serviços dispensáveis, burocráticos, é muita burocracia. E as pessoas só falam que é um serviço burocrático e desnecessário porque elas não conhecem todo o risco desta prestação de serviços. Elas não conhecem todo o conhecimento e a prevenção. E como é prevenção, elas não sabem o que pode acontecer. E olha que poder nós, funcionários e líderes de cartório, temos de orientar essas pessoas, de trazer esse conhecimento à luz para o povo brasileiro. Quando eles falam que é um serviço caro, eu até falei disso e estava no Reels essa semana, é porque eles não veem o valor.
E você, funcionário titular de cartório, precisa trazer essa questão do valor à tona. Explicar, por exemplo, que eu me bati com esse tema. Existe um filme chamado A Grande Aposta, que falou da bolha americana. E lá naquele contexto, lá nos Estados Unidos, que as pessoas sempre comparam muito, porque nos Estados Unidos não tem, lá é tudo mais prático. Mas por quê? Qual é o interesse, será, de que lá nos Estados Unidos não havia cartórios e hoje já existem algumas regiões que tem? Qual é o interesse de ficar batendo que não precisa de cartório? Seguradoras, bancos, né? O que aconteceu lá na época da bolha americana e que esse filme, A Grande Aposta, fala com muita clareza. As pessoas, as seguradoras tinham muito interesse em fechar as transações, né? As pessoas tomavam muito dinheiro, recurso emprestado, elas faziam hipotecas com seus imóveis, até aí tudo bem, mas isso passava apenas por uma transição com a seguradora e com o banco. Não passava por um cartório que regula, que antecipa, que analisa tudo o que pode acontecer para evitar litígios. E quando começou a haver a bolha americana, quando as pessoas começaram a hipotecar imóveis em cima de imóveis, no mesmo, empréstimos em cima de empréstimos no mesmo imóvel e não pagar. Isso gerou uma catástrofe no país e atingiu o mundo todo. Aqui no Brasil se fala, mas se lá não precisa, lá a gente simplesmente compra um carro e já assina na hora. As pessoas não lembram que existe um seguro que se paga, que certamente é muito mais caro do que um reconhecimento de firmas. E esse conhecimento, essa apropriação, nós que trabalhamos com cartório e para cartório, precisamos começar a trazer à luz, levar conhecimento para a população sobre a importância de cuidar, de falar da prestação de serviço, do quanto a gente previne. E como as pessoas raramente vivem a crise porque elas passaram por um cartório, elas não conhecem todos os impactos. E normalmente brigam pra caramba com os funcionários, né? Que eu sei. Deixa eu dar uma boas-vindas. Oi, Josi! Seja bem-vinda! Olá, Eliane, Kelly. Gente, podem trazer as suas dúvidas aqui e a gente vai falando. Mas o objetivo de hoje é muito pra gente falar sobre resgatar, vestir a importância desta prestação de serviço. Tanto de um lado na prevenção, quanto do outro, do funcionário, de não parar de estudar nunca. E ainda assim a gente conseguir transbordar do balcão para fora esse conhecimento e toda essa prevenção que o cartório traz, para que a gente nunca permita que um funcionário, que um cliente diga que o cartório é caro, que o serviço de cartório é caro. Ele traz um valor incrível. No lado de fora do balcão também existe um outro crime, um outro mito que nós precisamos trazer a debate, que o titular de cartório é uma pessoa super rica, e é óbvio que existem muitas pessoas prósperas, assim como empresários, mas quando a gente fala da prosperidade do salário do titular de cartório, normalmente tem o intuito de dizer que esse serviço não é necessário e vincular com um serviço público como se fosse uma questão obrigatória e esquecer de novo o valor que tem nessa prestação de serviços. Quem não trabalha em cartório normalmente se surpreende quando a gente fala que para abrir um cartório, para ter uma concessão, né, que vem do Estado, o titular precisa passar em concurso. Mas para ser funcionário de cartório, não. E às vezes as pessoas confundem isso. Então, para quem não conhece cartório e tem interesse de trabalhar em cartório, saiba que você pode se candidatar no cartório da sua cidade,
Você pode estar estudando administração, direito, ter concluído o 2º grau e ter vontade de estudar muito. É quase uma decisão quando a gente vai escolher a faculdade. Se você for escolher direito, você saiba que vai ter que ler mais, vai ter que estudar, vai ter que estar o tempo todo espichando o cérebro, e no cartório também. Então, se você deseja trabalhar em cartório, você pode se candidatar no cartório da sua cidade, desde que você tenha vontade de nunca parar de aprender, que é o tema da nossa próxima semana aqui na Cartório Flix, a vontade de seguir crescendo e aprendendo para poder ensinar a população sobre a importância dos cartórios, orientar bem a população na prática do serviço, seja num tabelionato de notas, seja num registro civil, seja num registro de imóveis, ou seja no registro de títulos e documentos das pessoas jurídicas. O que faz um tabelionato de notas, ou no protesto, quase que eu esqueço. O que faz um tabelionato de notas é aquele que os clientes vão para fazer as escrituras, para passar procurações, para reconhecer firmas, para fazer testamentos. Este serviço é de competência do tabelião de notas. O tabelião de protestos registra os títulos e devedores, ele faz isso de forma gratuita e depois ele cobra do devedor para que ele possa fazer esse registro, essa dívida ela fica formalizada. No registro de imóveis é onde se dá publicidade da escritura feita, onde se registra a propriedade dos imóveis, onde se registra as averbações de imóveis, toda a história da vida de um patrimônio fica registrado no registro de imóveis, assim como no registro civil. A vida, desde o nascimento ao divórcio, à morte, é registrada no registro civil. No registro de títulos e documentos, as pessoas registram empresas, registram atas, documentos importantes, músicas, tudo aquilo que elas têm de autenticidade, elas registram ali para que aquilo fique guardado e fique registrado que a autoria é delas, por exemplo. Por que as pessoas falam tanto sobre o salário do tabelião? Acho que isso para mim, é uma forma de ataque à prestação de serviços. Até pode ter uma questão política aí, de interesses, e a gente tem que sempre pensar nisso, né? Mas segundo, porque os meios de comunicação, eles trazem uma informação pela metade. O próprio site Justiça Aberta traz uma informação parcial. Quando se fala de faturamento de um cartório, se fala de toda a receita daquela prestação de serviços, a soma de todos os serviços que foram prestados e as notas de emolumentos. E é isso que vai para aquele site Justiça Aberta, incluindo o valor de selos. Então, aquela receita que está ali não é o salário do tabelião ou do registrador. O salário do tabelião e do registrador é toda aquela receita, menos o selo, em alguns lugares é menos o ISS, outros órgãos que recebem doações, como em alguns estados, menos pessoas, como qualquer empresa, aluguel, software, copiadoras, luz e tudo que é necessário para o funcionamento de um cartório, como numa empresa. E aí, então a gente chega no faturamento, menos as despesas, um resultado, desconta o carnê-leão, que é 27,5% desse resultado, que é o imposto porque o titular de cartório é pessoa física, e aí sim a gente chegaria no resultado, receita menos despesa, menos o carnê-leão atribuído ao salário do titular de cartório, enquanto que os meios de comunicação normalmente falam do faturamento do cartório, atribuindo o faturamento ao resultado, ao salário do tabelião e do registrador.
Qual é o interesse de se tratar essa informação com esse peso? Seria a mesma coisa que mostrar o faturamento da Cartório Flix, da Resiliência, e dizer que esse é o salário que eu ganho. Não! O salário que a minha empresa tem, a receita que a minha empresa gera, menos todas as despesas para o funcionamento da minha empresa, menos os impostos, aí sim eu vou ter um prolabore. Então, eu quero trazer mais desmistificar mais essa informação que a mídia gosta de trazer e que cabe a nós, funcionários de cartório, pessoas que trabalham para cartório, compreender com mais clareza para poder defender, para que a gente possa trazer o valor da prestação de serviços e não essa imagem que em algum lugar, logicamente, os grandes poderes têm, né, de pensar que se pode substituir esta prestação de serviços simplesmente por um processo, sem se questionar, por exemplo, quanto custaria o seguro na substituição a um reconhecimento de firmas, que é o que acontece lá fora, ou sem se questionar tudo que pode acontecer se um registro de um ato, uma hipoteca, não passar pela verificação de um registro de imóveis para evitar justamente que uma pessoa tome vários empréstimos em cima de um mesmo imóvel, como aconteceu nos Estados Unidos na época da bolha americana. Uma outra questão que é super importante a gente lembrar sobre o que é, afinal, um cartório, são instituições que trazem segurança jurídica, que trazem uma prevenção silenciosa, um conhecimento extrajudicial, às vezes muito maior do que o conhecimento dos advogados, respeitando todos eles, porque eles têm uma contribuição muito importante, mas os cartórios empregam mais ou menos 126 mil pessoas no nosso país. Então tem milhares de pessoas sobre essa instituição, abaixo dessa instituição, que estão sendo capacitadas, que estão recebendo dignidade, plano de saúde, que estão se desenvolvendo para poder levar conhecimento e segurança jurídica para a nossa população. Olá, Ana Paula, tudo bem? E que outros mitos? Aí vamos para dentro do balcão do cartório. O desafio de ser um funcionário de cartório, de ser um líder de cartório. Eu já fui funcionária de cartório por muitos anos e passei do balcão, do atendimento, do reconhecimento, na recepção. Às vezes, quando tinha uma oportunidade, eu ia até para o estacionamento, mas o que me davam, eu queria, porque eu queria crescer. E tive a oportunidade de, criando as minhas escadinhas, criando os meus degraus de crescimento, até que virei consultora e depois consegui, né, abrir a minha empresa de consultoria e de treinamento, que é a minha paixão, a Cartório Flix, que leva sempre essa bandeira de trazer, de fortalecer a instituição cartório, porque eu realmente acredito na prevenção. E toda vez que a gente conversa com uma pessoa leiga e a gente fala que se o ato passar pelo tabelião e houver um erro, é o tabelião que tem ou o registrador que tem a responsabilidade civil por aquele ato, as pessoas ficam: meu Deus, eu não sabia. É encantador para as pessoas cada vez que a gente explica tudo que envolve esse serviço notarial. Só que se a gente, funcionário de cartório, do lado de dentro do balcão, não conhece, não veste essa potência, essa capacidade de servir no balcão do cartório, a gente também vai perdendo a nossa motivação e acaba não dando atenção para um atendimento de excelência. É claro que todos os dias quem trabalha em cartório vai dormir com um provimento e no outro dia acordou e já tem outro, né? A gente não para nunca, não existe um fim desse processo, de uma hora para outra tudo muda. São centenas de centrais quando a gente fala de registros, é um estresse. E ainda que a profissão atendimento ela está entre as profissões mais estressantes, porque a gente lida com gente
e a população está cada vez mais exigente, querendo tudo instantâneo e ao mesmo tempo não querendo as coisas mecanizadas. Elas querem, a tendência do ser humano agora é voltar para dentro e querer um atendimento personalizado, mas muito rápido. E é lógico que isso é impossível num serviço de cartório. Mas quando nós, do balcão para dentro, começamos a perder energia e a gente começa a fazer o serviço meio que para cumprir tabela, para entregar, a gente corre um grande risco da pessoa que está na nossa frente, da alma que está na nossa frente, sair insatisfeita. Talvez porque ela não tenha sido bem orientada, talvez porque ela não compreenda o que ela tinha que fazer. Então, quando a gente está no balcão do balcão para dentro, a gente precisa saber que precisa ter uma boa comunicação e explicar todas as coisas no detalhe. Há poucos dias a Carla, que nós vamos ter uma live juntas, a funcionária Carla, sobre atendimento, saiu de um cliente que ela tinha atendido, encontrou no elevador esse cliente e a cliente disse: é a 4ª vez que eu venho nesse cartório, eu não aguento mais, eles não resolveram o meu problema. Aí eu fiz uma análise com a Carla, tá, mas o que aconteceu? Será que foi a cliente que não trouxe todos os documentos, porque não foi bem orientada de tudo que ela deveria trazer, não entendeu? Ou será que realmente foi o cartório? De qualquer jeito, o funcionário que atendeu essa cliente, é responsabilidade dele orientar muito bem, falar no detalhe, entregar um papel mostrando o que vai acontecer. Vamos pensar, eu tive há pouco tempo atrás, a minha família precisou passar uma procuração e moravam um em cada país, né? E aí, pelo e-notariado, puxa, é uma coisa nova, tanto para os cartórios, já não tão nova, né? Mas para os clientes não passarem pelo cartório, ainda é muito novo. Trancou o serviço no e-notariado, porque não foi explicado para o cliente, para aquelas pessoas, todas as etapas que aconteceriam. Por exemplo, essa procuração só vai seguir para o próximo assinar e para o próximo depois que cada um assina. É como existem etapas. Porque uma coisa que seria super bacana, uma agilidade, foi de uma certa forma um estresse, porque não houve uma orientação clara sobre tudo o que iria acontecer no processo de fazer uma procuração pelo e-notariado. As etapas, e aí no meio do caminho trancou e todos eles começaram a se ligar. Esse negócio não funciona. Claro que funciona. Aonde estava a responsabilidade? Aonde a gente pode se melhorar? Em explicar antecipadamente, com clareza para o cliente tudo que vai acontecer. E aí a gente precisa ter habilidade de comunicação, precisa trazer um conhecimento, precisa trazer uma paciência, porque aquela senhora que voltou 4 vezes, talvez ela tenha voltado 4 vezes porque ela não trouxe os documentos. Talvez um inventário demore mais do que o normal porque um irmão não trouxe todos os documentos. E quando a gente, funcionário de cartório, tem a habilidade de gestão, assume a responsabilidade de gerir o processo e acompanhar e orientar muito bem, aí a gente consegue mostrar para ele todo o nosso valor, se antecipando as coisas que a gente sabe que acontecem do balcão para fora do cartório e trazendo de volta para a gente o valor de trabalhar, de servir no cartório. E para a gente encerrar, porque as nossas lives sempre vão trazer uma mensagem de até meia hora, eu quero lembrar vocês, quem está do lado de dentro do balcão, quem tem vontade de trabalhar num cartório e até mesmo aos clientes de cartório, que servir no cartório é facilitar a vida de alguém. Que vocês são resolvedores de problema, que vocês, às vezes quando a gente pensa que é uma coisa super simples, porque vocês são experts, já estão há muitos anos normalmente trabalhando no cartório, para vocês é um processo
tão básico para as pessoas que estão do lado de fora do balcão. Vocês têm a solução muitas vezes para desenrolar uma correntinha de ouro que está muito enosada, e vocês têm esse conhecimento, essa lógica para poder transbordar do balcão para fora. Então, vistam de novo, vistam sempre a motivação de explicar ao máximo, de se comunicar, de orientar desenhando cada etapa, de enviar para os clientes antecipadamente, por exemplo, no caso do e-notariado, o informativo do que vai acontecer, viver a experiência do lado de fora do balcão, para que vocês tenham muito conhecimento de como o cliente se sente. Convidem alguém da família de vocês para fazer um cliente oculto, para experimentar cada ato que para vocês é importante, para que vocês conheçam como funciona mesmo, para que possam, a partir de um olhar de experiência do cliente, aprimorar a prestação de serviço para tornar a linguagem mais acessível. Porque lá na frente, do outro lado do balcão, tem uma pessoa que não entende, e como ela não entende, ela acha que é desnecessário, ou ela ataca se ela receber simplesmente um não, sem uma orientação de defesa, de dizer aonde, olha, não é aqui é um tabelionato, é lá no registro civil, mas eu vou te dar o telefone, vou te dar o endereço para que a senhora vá direto até lá. Então, quando a gente tem um cliente na mão, mesmo que o ato não possa ser feito, ou que a gente, ou que não seja aqui, nunca deixe o cliente ir embora sem saber, porque naquele momento ele já emocionaliza e já diz, cartório é tudo, e aí eles começam, é burocracia, é desnecessário, é caro, atacam a prestação de serviço, atacam o salário, quando na verdade a média aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de faturamento de cartórios é 100 e poucos mil, né? Mas esse não é o salário do tabelião. Existem tabeliães que recebem renda mínima e que precisam trabalhar sozinhos, mas a média aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é 106, 107 mil, só que daí paga todas as despesas, então o que sobra lá embaixo não é o que a mídia fala, mas quando a gente quer atacar, a gente fala aquilo que interessa, né, para os grandes poderes, e cabe a nós, prestadores de serviço e funcionários de cartório, contribuirmos para que a verdade, contribuirmos para que a nossa missão, que é de prestar serviço e segurança jurídica, seja cada vez mais ressaltada, para inverter essa história, esse misticismo que foi criado, né? O nosso trabalho, ele é a melhor forma de servir ao universo, de entregar algo bom. Se a gente tem centenas de pessoas que passam por nós numa semana ou nos grandes cartórios em um único dia, centenas de pessoas precisando de acolhimento, de uma palavra positiva, de uma orientação, que é um lugar melhor para a gente crescer espiritualmente e energeticamente do que no balcão do cartório. Então, renove as suas forças, volte a estudar, renove as informações, se atualize quanto às informações sobre o que um cartório faz, sobre a remuneração, sobre a prestação de serviço, a importância e o valor dessa prestação de serviço, para que você comunique cada vez mais aquela pessoa que está no balcão para fora, e para que vocês criem parcerias cada vez mais prósperas e positivas, e que vocês consigam ajudar e servir cada vez mais a população brasileira. Deixa eu ver aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Opa, falando de mim aí, ó, a Carla já tá louca para entrar. A Carla foi convidada, ela gosta de gravar gravando, mas eu quero ver ela falando assim ao vivo e fazendo caras e bocas para vocês. Na semana que vem, então, nós temos uma live super importante. Esqueci qual é a live super importante da semana que vem. Carla, me diz aí. Boa noite, Silmara. Tudo bom? Tantos amigos aqui
Arrasando na explicação. Valeu, Karine, valeu. Gente, nós vamos trazer várias pessoas muito importantes aqui nos próximas lives também. Algumas eu venho sozinho, algumas eu venho com a Carla e outras eu venho com pessoas super importantes. Se bem que a Carla, ela tá uma celebridade. Quando eu ando com ela, eu desapareço, porque todo mundo quer tirar uma foto com a Carla e quer que a Carla faça aquela carinha dela de antipática. Por que nós fazemos esse meme de atendimento? Porque a Carla também vive muito a experiência de cliente, ela tá muito atenta a isso. E a gente gosta de trazer essa sátira sobre o que não é ser um bom funcionário de cartório, porque sempre tem gente que identifica um colega e compartilha para trazer à tona também aqueles pontos cegos. Às vezes a gente está tão na corrida, a gente está tão cansado, a gente está tão desmotivado que a gente não se dá conta que a gente começa a ser bege no atendimento. E que isso é negativo para o nosso próprio crescimento, mas para a missão dos cartórios no nosso país. Ô Carla, a Carla sumiu? A Carla sumiu? Quero ver aqui. Eu falei no início da live o que seria, né? Deixa eu tentar abrir aqui pra gente falar. Gente, essa live vai ficar gravada. Vou esperar vocês na próxima semana, dia 14. Ah, é claro! Sobre como motivar a equipe para um programa de treinamento e como me motivar. Eu também preciso muitas vezes de exercício e de dedicação para conseguir pegar no tranco de novo numa rotina de estudo, de pesquisa. A gente precisa encontrar motivação, encontrar um método, e nós vamos falar disso tanto para os líderes, como engajar a equipe num programa de treinamento e de desenvolvimento, quanto para os funcionários. O que eu estudo, Sabrina? Meu líder não me dá um plano de cargos, ele não me diz o que estudar. O que eu estudo para buscar o meu crescimento? Porque conhecimento a gente leva para a vida. Fica para o cartório, contribui para o cartório, mas contribui para o crescimento de vocês como profissionais em todas as áreas. É um conhecimento muito amplo e eu quero ver vocês aqui na próxima semana. Combinado? Deixa eu ver aqui os beijos. Os beijos. Como sempre, você é maravilhosa. Ai, Ana Paula, muito obrigada. Vou me tremer toda. Olha, Carla. Ai, claro, treinamento e desenvolvimento. Ela vai gaguejar um pouquinho, vamos ver. Como desenvolver uma cultura de treinamento. Agradeço a presença de todos vocês. Eu desejo um feriado de descanso, de curtir a família, de autoconhecimento e um pouco de estudo também. Mas o estudo para dentro é muito importante, a gente se conhecer e se governar e buscar quais são os nossos conflitos, pelo qual, aonde a gente bloqueia para poder seguir crescendo e espichando. Conhecimento é que nem musculação. A gente tem que fazer sempre para poder se manter forte e cada vez mais criativo. Ótima noite para vocês e até dia 14 de setembro.